Amigas e amigos, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. O meu nome é Ronaldo Bicalho e esse é o programa Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. O tema de hoje da nossa mesa redonda é a China e a pandemia. Nós já conversamos nos programas anteriores sobre a pandemia na Europa, a pandemia nos Estados Unidos e na América do Sul. E hoje nós vamos conversar sobre a pandemia na China. A China, onde a pandemia surgiu, a China que teve uma reação à pandemia bastante marcante, a China na qual há uma preocupação como vai ser a recuperação econômica da China, em função, evidentemente, da importância dessa recuperação para a economia mundial. E uma terceira questão, quais são os impactos políticos internos da pandemia sobre a política chinesa. Então, esses são os temas que nós vamos discutir na nossa mesa redonda de hoje. Nessa mesa redonda, nós temos hoje o professor Eduardo Costa Pinto, o professor Luiz Carlos Prado e os professores Eduardo Bachan e Luma Manzatti. Essa é uma mesa coordenada por mim, Ronaldo Bicalho. Para começar, então, a nossa mesa redonda, eu gostaria de perguntar justamente ao Prado que falasse um pouco sobre essa reação da China à pandemia. Como é que a pandemia desembarcou na China, como ela reagiu, enfim, para começar, então, essa nossa conversa. Calho, interessante, só para começar a falar sobre China, nunca se pode exagerar o tamanho do país, da população e da economia. Hoje a China é a maior economia do mundo, com um PIB em termos de paridade de poder de compra de 25 trilhões de dólares, é o maior exportador mundial, exporta mais de 2 trilhões de dólares, é o maior importador mundial em todos os 1 trilhão e 700 bilhões de dólares. E, no meio dessa situação, essa doença que se aparece em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, que é uma cidade, hoje, tem em torno de 10 milhões de habitantes, apesar desse tamanho, é a 7ª maior cidade da China, mas é uma cidade de grande porte, importante do ponto de vista industrial. A província onde fica a cidade Hubei é uma província também igualmente importante, mas se nós seguirmos aqui pela época em que surgiu, a comunicação das autoridades chinesas, a Organização Mundial de Saúde, foi em 31 de dezembro, onde ela comunica que 41 pacientes estão com uma pneumonia misteriosa. E isso estava muito provavelmente conectada com o mercado de produtos do mar, de produtos marítimos de Hunan. No dia 1º de janeiro, esse mercado é fechado. E no dia 7 de janeiro é identificada a primeira morte, ou reconhecida a primeira morte. Desculpe, dia 7 de janeiro é identificado o tipo de coronavírus, cujo nome ainda não é o do Covid-19. E no dia 11 de janeiro surge ou é registrado a primeira morte. Então, esse processo todo se deu numa velocidade gigantesca. Entre a primeira morte, 1º de janeiro, e a situação atual, se passa 3 meses, nós estamos falando, não mais do que isso. Um pouquinho mais, na verdade. Nós estamos em janeiro, fevereiro, março, abril, final de abril, início de maio, onde nós estamos. Então, um período muito curto de tempo. No entanto, apesar de a China ter sido onde a epidemia surgiu, quando nós pegamos o resultado da situação chinesa hoje, a China registra hoje 4.633 mortes.
um total de casos de 82 mil mortos, 82.887, ou seja, já muito menor do que o Brasil, que já tem quase 149 mil casos e mais de 10 mil mortes, e muito menos do que os Estados Unidos, que já tem 1.341.000 casos e quase 80 mil mortos, 79.895. Ou seja, a China foi onde a epidemia surgiu, mas ela conseguiu conter na cidade e na província, conseguiu evitar que ela se espalhasse em grande quantidade por outras regiões, e foi a primeira que conseguiu inverter, ou pelo menos fazer com que a curva de contaminação ficasse plana. Como resultado, embora a economia chinesa tenha tido uma queda muito grande no primeiro trimestre do ano, superior a 8%, e na região de Hunan também a queda foi gigantesca na província, contudo, as previsões do Fundo Monetário Internacional é que a economia da China, apesar de tudo isso, terá um crescimento modesto, mas um crescimento no ano de 2020, alguma coisa como 1,2%. Então, no meio dessa tragédia mundial e realmente de uma situação de provável depressão na economia do mundo todo, a situação da China vista dessa perspectiva parece menos ruim do que o resto do mundo. Sim. São elementos muito importantes que foram tocados pelo Luiz Carlos. E a questão da reação chinesa à epidemia é uma questão fundamental, porque ela mostrou, de fato, na China, uma capacidade de mobilização sanitária e produtiva, que bom, a gente vai desenvolver mais na segunda parte do programa, que não tem equivalente assim, nos países ocidentais. E na questão, por exemplo, do controle social, eu acho que a gente vê como a China conseguiu usar ferramentas tecnológicas para exercer um controle social sobre a população, que já existia, mas que foi muito aprofundado nesse período, ao ponto que a gente tem os chineses implementaram sistemas de geolocalização identificado assim, para cada indivíduo da população, ou seja, não ferramentas coletivas, ferramentas individualizadas para identificar os deslocamentos de cada indivíduo. O uso do WeChat, né? Eu achei importante chamar a atenção desse aplicativo que todo mundo tem na China. Quem já foi à China sabe que os chineses compram usando o WeChat. Esse é que vai ter um papel fundamental de orientar o comportamento de cada cidadão, inclusive com a ameaça de suspender o funcionamento desse aplicativo, que gera um problema gigantesco para qualquer chinês que não puder operar com ele dentro disso daí, que é muito peculiar da situação chinesa. Exatamente, Luiz Carlos. Então, você tem tecnologias já pré-existentes e o sistema de tracking individual, por exemplo, é algo que, no caso dos países ocidentais, não cria problemas, a tal ponto que ferramentas parecidas que foram propostas, por exemplo, na França, ou na Alemanha, ou nos Estados Unidos, têm enfrentado, têm sido descartadas pelas autoridades, vamos dizer, pelas altas autoridades judiciárias, né? No caso da França, por exemplo, o Conselho Constitucional, a Corte Suprema, no caso dos Estados Unidos, porque foi visto como um elemento que vai contra a liberdade individual. Tá? Então, no caso da China, a gente vê que você tem essa capacidade do Estado de impor o uso dessas ferramentas, né, que já existiam, e tem ferramentas que foram desenvolvidas, que foram implementadas
no âmbito da pandemia, tá? Por exemplo, os chips. Você tem um sistema de chip que na verdade, bom, é fundido com as tecnologias pré-existentes que permitem identificar quem entra nos meios de transporte coletivos, quem penetra em tal estabelecimento comercial, com o motivo que, caso o indivíduo seja contaminado anteriormente, possa ser identificado todas as pessoas que estiveram ao redor dessa pessoa. Só que em termos, vamos dizer, de controle social, é algo que pode criar certos problemas, né? Então, nesse sentido, a gente vê que ao mesmo tempo, você tem essas questões que podem criar problemas em termos de liberdades individuais, mas também que representam um salto do ponto de vista das tecnologias da informação, porque isso são informações que podem ser facilmente usadas, né, de forma comercial, por exemplo. Então, um elemento que eu gostaria assim de discutir um pouco com o Eduardo, né, o Eduardo Bastian, né, porque a gente vem discutindo um pouco sobre esses temas, né, de controle social. Eu acho que seria interessante assim fazer essa ponte entre essa questão e a questão da crise sanitária. Eu acho que um elemento importante para destacar dentro do que você falou, é que, bom, temos acompanhado a capacidade de resposta da China à pandemia foi muito superior à do Ocidente. Né? Muito superior à do Ocidente. Né? A gente diria, em linguagem coloquial, colocou o Ocidente no bolso. Né? Mas, por outro lado, isso suscita perguntas, questionamentos importantes, porque, como você bem colocou, essa capacidade de resposta se deveu a uma capacidade de controle social, de comando, mas de controle social, possivelmente que não seria aceitável no mundo ocidental. Né? Então, que vai levar a uma discussão que acho que a gente vai, de repente, é melhor fazer um pouco mais adiante, né, dessa disputa de modelos, né, que começa a se falar. Então, quer dizer, o modelo chinês é o novo paradigma, é o paradigma do mundo pós-pandemia. Né? Isso é discutível, porque vai tocar exatamente em variáveis ligadas à liberdade individual. Né? Quer dizer, as sociedades estariam dispostas a abrir mão de parte da sua... Os indivíduos estariam dispostos a abrir mão, o cidadão, de parte da sua liberdade individual em nome, digamos, de um sistema mais capaz de respostas em face a pandemias, né? Fora outras questões mais. Então, a gente começa a bater essa bola, né? Mas acho que a gente vai aprofundar um pouco mais adiante e passar para o nosso Eduardo Costa Pinto, né? que é um estudioso de China, né? Um estudioso da China há algum tempo, né? Ele vem estudando e acho que ele pode... Vamos trazê-lo para a discussão, né? Vamos lá. Eu acho que, até antes da gente entrar nessa discussão de modelo ou não, acho que vocês apresentaram, acho que um ponto importante, que é o seguinte: quais foram as estratégias da China? E a gente conversando até em off, Numa apontou, que tem toda uma discussão se a reação da China foi tão rápida assim, ou seja, tem um momento, inclusive, que a China não apresenta todas as informações, em certa medida, tenta segurar esse movimento, mas quando ela percebe que não tem como controlar, ela usa seus mecanismos estabelecidos. Esse mecanismo tem a ver com uma centralização maior e uma redução da questão individual, que já vinha acontecendo. Né? O atual presidente já tinha centralizado o poder nesse movimento de aumento da tensão entre China e Estados Unidos. Já tinha vamos dizer, o Estado chinês já estava ampliando esse tipo de controle social. Acho que na pandemia isso avança. Agora, na pandemia isso avança em qualquer sociedade. Depois a gente volta a discutir o modelo, ou seja, a redução dos direitos individuais tem que fazer parte da pandemia, porque você já imaginou se as pessoas
quiserem ir à rua, evocando a ideia do direito individual para ir à rua. Então, assim, isso é um perigo gigantesco. Na verdade, você tem que sim estabelecer controles agora. Eu acho que tem um movimento de, dado a estrutura da relação entre Estado e sociedade na China, dado a centralização de poder, você forçou mais a mão, né, e fez isolamento muito maior na cidade que era o epicentro, e como vocês alertaram, o controle aumentou. Então, com o isolamento, você impediu, pelo menos na segunda fase, né, porque na primeira espalhou, mas numa segunda fase, que isso ganhasse um patamar ainda maior. Né? E aí, nesse sentido, é evidente que, claro, as informações não chegam tão claramente no governo da China, mas, evidentemente, que você construiu infraestrutura hospitalar relativamente rápida. Né? E por que isso? Por quê? Porque, na verdade, a China já tinha uma estrutura, um setor de construção civil que já vinha trabalhando com essa lógica. E construir prédios muito rápido. Então, você adaptou relativamente rápido e mais. Acho que é importante. As condições materiais estavam na China, ou seja, as indústrias de equipamentos, tanto é que todo mundo vai à China para comprar equipamentos para trazer para os seus países. Então, você tinha condições materiais que, em certa medida, como você tem uma centralização de comando de poder ali, que permitiu, tá, me parece, uma saída mais rápida do que outros países. Só queria fazer uma observação, Eduardo, antes da gente prosseguir. Há toda uma discussão, uma reflexão que tem que ser feita entre, né, o direito individual e a liberdade individual e o coletivo, né, e o impacto social das atitudes individuais. Né? E a pandemia está trazendo uma série de questionamentos, né, e elementos para essa reflexão, seja do ponto de vista de sociedades ocidentais, né, que prezam muito pela liberdade individual, mas que também pode levar a comportamentos individualistas e egoístas, né, que prejudicam a sociedade, seja em sociedades com regimes mais autoritários, como é o caso da China, né, em que o coletivo se sobrepõe ao individual, mas levando a uma série de problemas também, que a gente começou a discutir, acho que vamos discutir um pouquinho mais ao longo da conversa. Só fazer um comentário. É interessante a preocupação da China com a questão da responsabilidade pela pandemia. Tem um artigo de um professor de estudos internacionais da Universidade de Pequim, que acabou de sair agora em maio, de 8 de maio, chama-se Bao Huayun, numa publicação chamada de Diplomat, em que ele fala de que a China vai ter que enfrentar o desafio da credibilidade em face das acusações do atraso de difundir as informações do coronavírus, que seria um dos desafios. Isso, além desse processo, teria um segundo desafio, que é a questão da transparência, até que ponto o nível de transparência da China seria considerado um problema, visto de uma perspectiva internacional. Claro, um terceiro problema são as consequências para as relações internacionais da China, inclusive com o processo da redução das cadeias globais de suprimento. Algumas empresas que alegam que vão retirar parte da sua produção da China em consequência da crise gerada pela pandemia. E, finalmente, a questão financeira, que é de grande preocupação, na medida em que eles percebem uma tentativa americana de usar isso para iniciar no plano doméstico uma grande quantidade de ações contra o governo chinês por não ter gerido corretamente o surgimento dessa doença. Ele, inclusive, fala de um think tank britânico chamado Henry Jackson Society, que estima que o G7 teria perdido pelo menos
4 trilhões de dólares devido à negligência do governo chinês. Ele coloca isso como que nada disso seria verdadeiro, mas seria um instrumento de guerra contra a China. Então, ela apresenta como muito preocupado de usar esse fenômeno como um avanço de guerra comercial e diplomática contra a China. Fala. Posso fazer um comentário, Eduardo? Vai, pode falar. Pode falar, eu queria chamar a atenção uma coisa. Tem uma disputa de narrativas, né? Uma disputa de narrativas que está em curso, né? Seja do governo chinês enaltecendo o seu modelo, a sua capacidade de resposta e rebatendo acusações que vêm da imprensa ocidental, né? Em particular dos Estados Unidos, e dos Estados Unidos de, enfim, desacreditar os números que vêm da China e questionar, responsabilizar os chineses pela pandemia. Agora, dentro disso, é uma verdade, a gente, em princípio, tem menos condições na questão da credibilidade dos dados, né? Há uma série de questões, de pontos de interrogação em relação aos dados chineses, porque há um controle, né? Como não tem imprensa livre, você tem uma capacidade de reter melhor o que é que passa e o que é que sai, então, para o Ocidente, né? do que aconteceu lá. Então, enfim, por que eles fariam isso? Bom, porque eles podem, e se exatamente tem uma disputa de narrativas, há uma China mais assertiva no campo internacional, emergindo como uma potência para competir com os Estados Unidos, não é do interesse das autoridades chinesas que imagens que possam ferir a reputação da China internacionalmente, que isso chegue ao público ocidental. Então, é possível que isso tenha ocorrido. Agora, naturalmente, a gente não sabe, né? A gente não sabe. De todo modo, dentro do que a gente tem, a capacidade de resposta da China foi muito vigorosa, né? E não é de estranhar com a capacidade do Estado chinês, né, de fazer política que tenha sido por aí, pelo menos parcialmente por aí. Fala, Dudu, você tinha um ponto aí que você ia levantar. Não. Eu ia só perguntar essa estimativa que esse analista fez de quanto não ter passado a informação gerou uma perda de muitos bilhões para a OCDE. Eu costumo pensar o seguinte: esse tipo de modelo é o maior chute da história, esse tipo de estimativa. Não, eu não tenho dúvida. Mas eu concordo. Eu acho que a questão que está por trás, já havia uma guerra comercial antes. Isso não com pandemia ou sem pandemia, você já tinha uma reação americana no sentido de tentar conter a projeção do poder econômico chinês. Claro que com a pandemia e com a depressão mundial, isso deve se acirrar. Eu não estou aí nem dizendo que qualquer narrativa está certa ou errada. Eu concordo com Baixa no sentido que nós não temos como saber, inclusive que não é a nossa praia, nós não somos epidemiologistas. Mas eu não tenho dúvida de que o conflito comercial entre Estados Unidos e China vai se acirrar como resultado dessa pandemia, e acho que isso independente do governo. Eu acho que se mesmo que o Trump perca as eleições, essa relação um pouco estremecida e difícil entre Estados Unidos e a China, de amor e de ódio, né, porque eles são grandes parceiros comerciais, mas também são adversários, as duas maiores economias do mundo correndo aí pescoço a pescoço, e militarmente os Estados Unidos é muito mais poderoso que a China, mas o poder militar da China vem crescendo muito rapidamente também. Então, esse é o cenário do século XXI de disputa de hegemonia, não tenho dúvida. Agora, uma coisa... Antes de entrar na discussão da disputa da hegemonia, acho que é importante a gente voltar um pouquinho antes, porque a gente já está pensando no efeito pós-pandemia, na discussão política e geopolítica. Acho que a gente precisa... Vou apresentar aqui um pouco rápido do que foi os efeitos da pandemia na economia chinesa. Então, ela já está saindo, mas ela não saiu plenamente. Então, a economia chinesa, no primeiro trimestre, foi 6,8% de queda do PIB. Tá? Se você olhar pela composição do PIB, as vendas no varejo, que por causa do confinamento, caiu quase 20%.
A produção industrial caiu 8%, tá? E a produção agropecuária aumentou 3%. Então, necessariamente, você manteve a questão agropecuária, a questão da produção, porque, inclusive, com o confinamento, você tem que manter a produção de alimentos. Aqui tem um ponto que a China, já no quarto trimestre, já no quarto mês desse ano, já mostrou índices de recuperação, mas ainda não mostrou um padrão anterior. Por quê? Porque o consumo no varejo ainda não voltou ao patamar anterior da crise. Acho que esse é um elemento importante. É evidente que a China está na frente de todo mundo, se você pensar, porque agora você está vivendo ciclos de pandemia, né, em temporalidades diferentes. Os Estados Unidos está no epicentro. Então, nesse momento, os Estados Unidos tem que se voltar muito mais para dentro, porque para a disputa externa. Claro, quando ele sair da pandemia, ele vai acelerar a disputa. Mas nesse momento, o que você tem é uma China que ela se recupera, tá? Ela não consegue ainda avançar muito nos investimentos. Observe, porque você ainda tem uma questão do rebote que pode dar, ou seja, do segundo movimento que pode acontecer do vírus. Então, não tem ainda, você não consegue ainda avançar fortemente no investimento, porque esse deve ser a lógica da China para reativar a economia para um patamar anterior. Mas você não consegue ainda. Então, tem uma calibragem dessa dinâmica que, por exemplo, a China ela recuperou, mas não recuperou no patamar ainda anterior da crise, e que isso é importante para a gente pensar os efeitos para frente. Eu acho que essa parte econômica é importante para a gente pensar o que vai ser essa disputa geopolítica ou como isso reflete nas relações de poder interna entre o Estado, o partido chinês e a sociedade chinesa. Inclusive que na China, com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas e com um número de contaminados tão pequeno, ela ainda está muito vulnerável à segunda ou terceira onda. Qualquer erro que ela cometa, rapidamente você pode ter um ressurgimento lá da pandemia lá em território chinês. Né? Isso tudo que parece, pelo que você está falando, não é Pinto? Fala, Baixa. Não, fala. Tranquilo. Não, o que é importante é o seguinte, no auge dessa desaceleração do PIB do primeiro trimestre de 6,8%, isso tem um impacto gigantesco na economia mundial. Né? Porque a China passou a ser o grande demandador de commodities das mais diversas, mineral, alimentos, petróleo. Né? O interessante notar é que as importações de algumas commodities continuaram relativamente altas, por exemplo, alimentos. Isso reflete, inclusive, no Brasil. A gente está conseguindo, a gente está, nesse momento, tendo uma super safra de soja e a gente está conseguindo exportar para a China, basicamente. Inclusive, a própria a exportação de petróleo brasileira não caiu pelo efeito China, ainda. Né? Então, assim, são elementos que são importantes para entender essa desaceleração afetou fortemente e afetou principalmente a questão dos preços, queda de preço do petróleo, tem um componente que é a queda da demanda chinesa, minerais e vários diversos produtos. O que já, dado o efeito da característica específica dessa crise, a questão alimentar, nas necessidades básicas, não caiu tanto o preço como nos outros processos e afetando de forma diferente os vários países nessa dinâmica. Então, assim, eles voltam a recuperar e aí a questão é, nessa lógica de recuperação, como vão ser as estratégias chinesas? Vai ser um investimento em infraestrutura? Tá? E se vai, quando? Vai ser o avanço para a infraestrutura na Rota da Seda, ou seja, a saída de capitais ainda maior, tá? Para a Ásia Central, ok? E acho que é um ponto, Prado, que você levantou, não é tão trivial a saída dessas grandes empresas da China, porque a China hoje funciona como um duplo elemento. Como assim? Ela é fonte de local de produção relativamente barato, né? Mas ao mesmo tempo também é onde tem um mercado consumidor mais dinâmico. Então, se grandes empresas saem dali, a China pode sim cobrar tarifas, né? na volta do claro. Substituí-las. Então, não assim, é uma dinâmica mais complexa nesse processo. É interessante o que você está falando. Eu queria... Isso é verdade, Dudu. Agora, há uma percepção em vários países, né, por exemplo, no que tange ao complexo da saúde, da importância por segurança nacional. Não é porque é na China, mas da necessidade do desenvolvimento de capacidade
né, de produção, respiradores, enfim, testes, para o país não ficar vulnerável numa situação como a atual, de uma pandemia, em que a capacidade de importar fica restringida, né, por vários países estarem enfrentando simultaneamente o problema e disputando os insumos e os produtos necessários para fazer frente ao problema de saúde, né? Então, isso não é por ser na China, queria pontuar isso, né? E aí, eu não sei se haverá estatais, quais as respostas que os países darão, mas há um entendimento de que existe um problema de segurança nacional, tá? E isso tem que ser contemplado. Aí sai da dimensão puramente econômica e entra na dimensão estratégica, né? Tem uma matéria sobre o movimento do Japão, uma preocupação do Japão, por exemplo, em desenvolver essa capacidade, tá? Para estar menos exposto futuramente. Abaixo, mas isso é muito dentro de um nicho. Eu estava vendo aqui as exportações chinesas, 19,2% vão para os Estados Unidos. Mas se você pega Hong Kong, aqui com 12,2%, e Japão, 5,9%, é mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, apesar dos Estados Unidos ter um papel muito grande no mercado das exportações chinesas, ele não é insubstituível, mesmo que haja uma queda bastante grande para os Estados Unidos. Os outros parceiros asiáticos, a Coreia do Sul, 4,4%, são também mercados gigantescos dos produtos chineses. Provavelmente é uma diferença da natureza daquilo que é exportado para os Estados Unidos e, obviamente, o que é exportado para o Japão, para a Coreia do Sul ou outras. O que parece, e aí tem um ponto que eu acho que talvez até você possa fazer algum comentário, talvez a grande fragilidade da China é que as transações econômicas mundiais ainda são feitas substancialmente em dólar e as reservas externas da China são fundamentalmente reservas em dólar. Se, por um lado, é uma força chinesa vis-à-vis dos Estados Unidos, na medida que ela tem uma imensa reserva em dólar, por outro lado, é uma fragilidade, porque a desvalorização do dólar vai contra o interesse da China. E, além disso, todas as transações chinesas ainda são feitas via câmbio que passa direta ou indiretamente para os Estados Unidos, complicando o cenário a tendência cada vez mais forte americana de trazer para si, de trazer responsabilidade de usar as transações financeiras que passam pelo dólar como instrumento, como arma política, em casos como o do Irã, ou para fazer retaliações específicas a determinadas empresas que não cumprem sua política. Então, todos a redução, o papel fundamental ainda do dólar e dos Estados Unidos nas transações financeiras internacionais. Esse é um tema que tem uma série de desdobramentos, né? Pode por vários caminhos. De fato, essa era, digamos, a pata fraca, né, desse projeto, digamos, China potência, né? Era pelo lado da internacionalização da sua moeda, né? Que ainda que está avançando até rapidamente, mas ainda está longe de conseguir desafiar o dólar, né? No começo há 10 anos atrás, se falava o seguinte, que não havia um desafio suficientemente relevante para a posição dos Estados Unidos, porque o desafio, digamos, na esfera produtiva e tecnológico era dado pela China, mas a moeda desafiante não era a moeda chinesa, era o euro, né? Do bloco europeu, um bloco cheio de problemas internos. E o desafio militar talvez fosse sino-russo, mas também longe de conseguir atingir a escala, né, dos Estados Unidos, o patamar dos Estados Unidos. Agora, a China está se movimentando, né, no sentido da internacionalização da sua moeda. Houve agora, né, uma coisa que está fresquinha, né, saiu do forno, né, essa questão da moeda digital. Acho que a gente deve voltar a esse tema
talvez até com uma discussão mais focada nele em próximas conversas. Tá? Ainda também temos que entender melhor esse movimento. Agora, é uma sinalização moeda importante. Que é uma moeda digital bancada pela autoridade monetária chinesa. Pela autoridade monetária chinesa, exatamente. Então, não tem nada a ver com essas outras moedas que estão circulando na economia internacional. É uma outra coisa, né? Está super recente e, enfim, acho que isso vai dar muito pano para manga, né? Enfim, acho que são esses elementos. Agora, do ponto de vista internacional, a gente tinha uma questão interessante para quem está na periferia, né? Que era um peso crescente da China do ponto de vista da dimensão comercial, mas os Estados Unidos ainda, dos movimentos cíclicos, né? Do ponto de vista do comércio exterior, pelo lado da esfera produtiva, mas os Estados Unidos ainda tendo esse papel preponderante do ponto de vista dos ciclos financeiros, né? Posto que a taxa de juro dos Estados Unidos e o título de dívida pública do Tesouro Americano sendo ainda as âncoras do sistema financeiro internacional. Eu gostaria de colocar a seguinte questão na mesa, que, na verdade, é um desdobramento dessas coisas que vocês estão comentando. Qual seria o impacto político da pandemia na política interna chinesa, em primeiro lugar, né? Nós conversamos sobre isso no caso europeu, qual seria o impacto, né, da pandemia, qual seria o impacto político da pandemia na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina. Então, eu queria colocar essa questão para vocês também aqui, repetindo um pouco o mesmo tema, quer dizer, o que se espera que vai acontecer em termos políticos na China a partir da pandemia? Numa, quer começar? Vamos chamar o Numa. Numa, para de se esconder, Numa. Vem pro jogo, Numa. Antes de fazer a transição para a questão política e para responder a pergunta do Ricardo, eu queria fazer só algumas observações sobre as questões econômicas e justamente encerrar com o elemento que já vai na direção da dimensão política. Primeiro, uma observação que foi feita pelo Luiz Carlos sobre os destinos das exportações chinesas, colocando Hong Kong com pouco mais de 11% destino das exportações chinesas. Na verdade, 12,2%, para ser mais exato. 12,2%, tá. Bom, Hong Kong tem que saber, primeiro, Hong Kong faz parte, hoje em dia mesmo, com o estatuto especial da China, e Hong Kong tem servido já desde a abertura, desde 78, como um lugar, mesmo na época do mandato inglês, como um lugar de reexportação de bens chineses. Então, tradicionalmente, era uma forma de muitos bens assim exportados chineses passavam por Hong Kong. Então, isso acaba continuando sendo o caso. Tá? Uma outra observação ligada a esses dados interessantes trazidos pelo Luiz Carlos é o fato que a China hoje, e aí faz uma conexão com a intervenção do Eduardo Costa Pinto, é a questão justamente vamos dizer, da posição da China nas cadeias globais de valor. A China tem sido, nos anos 80 e 90, até o início dos anos 2000, tem tido um papel mais passivo nas cadeias globais de valor. Primeiro, ela tem sido integrada nas cadeias globais de valor deslocadas pelo Japão e pela Coreia do Sul, ao longo dos anos 80 e 90, e também de forma meio concomitante pelas cadeias de valor deslocadas pelos países ocidentais. Tá? Então, de fato, aproveitando uma mão de obra barata, uma capacidade de mobilização dessa mão de obra, uma infraestrutura também que melhorou muito rapidamente, que permitiu também responder aos desafios logísticos que representa uma cadeia global de valor, porque, no final das contas,
se você não tem a capacidade logística de tratar assim, a produção de bens intermediários, você não se integra nas cadeias globais de valor, que tem sido justamente um dos problemas, entre outros, da América do Sul. Né? Bom, a China, e aí temos, bom, depois acho que eu passarei a palavra um pouco ao professor Eduardo Costa Pinto, a China tem se tornado cada vez mais protagonista das próprias cadeias globais de valor que ela organiza no espaço asiático. Inclusive, o Eduardo Costa Pinto já foi responsável no IPEA de estudos sobre essa reorganização, assim, em volta da China, de uma parte das cadeias globais de valor. Então, números, por exemplo, envolvendo os países asiáticos, tem muito a ver com esse comércio de bens intermediários, peças, componentes, etc. Tá? Então, isso é uma primeira observação. A segunda observação que eu faria, também em relação à intervenção do Eduardo Costa Pinto, é a questão da recuperação da economia chinesa. E aí tem umas observações, eu acho que queria enfatizar isso, que já foram feitas pelo Eduardo, mas eu acho que dá para ir ainda mais nessa direção, dizendo que a China, temos uma ideia da reação da China e já está adotando a China à frente à crise, através da relação que ela teve depois da crise financeira global de 2008, 2009. De fato, como já foi apontado, a China tem um mercado interno hoje que permite a ela, e tem uma capacidade e uma vontade de intervenção do Estado, que permite a ela ter planos de estímulo à demanda que não são tão dependentes da questão das exportações. Via gasto público, via transferências de consumo, e, portanto, estímulo ao consumo, via o gasto induzido pelo consumo, assim, o investimento induzido pelo consumo, ou seja, você tem das grandes fontes de demanda agregada, a China tem um controle sobre uma parte significativa, tá? Mais ainda do que os países ocidentais. Bom, os Estados Unidos seria outro país que tem essa capacidade. O problema é depois a vontade política de fazer. A gente já conversou um pouco sobre isso justamente no programa sobre os Estados Unidos. Então, isso é um elemento importante. A China tem essa capacidade e vai fazer. Você vai ter uma recuperação. De fato, as projeções anunciadas são difíceis ter como certas, mas é muito provável que você acabe tendo um crescimento da economia chinesa ou entre 3% e 4% nesse ano, o que é apontado. Tá? O que, obviamente, não vai acontecer nos países ocidentais. Não, você está prevendo tão mais, porque as projeções internacionais estão falando de 1,2. Nenhuma delas chega a 2. Você está sendo, então, bem mais otimista do que essas projeções que estão aí na praça. Assim, eu tenho as projeções do governo chinês são sempre, para a economia chinesa, são sempre bastante confiáveis no final das contas. Porque a economia chinesa tem tanta especificidade e, em particular, uma capacidade, vamos dizer, de planejamento da economia, por conta, e aí que eu vou fazer a transição com a questão política e jogar a bola para o nosso Eduardo Costa Pinto, por conta justamente desse controle parcial total sobre a produção. Não somente sobre o gasto, mas também sobre a produção. Tá? Você, no caso da China, tem assim, uma parte significativa da produção que é realizada por empresas que são, parcial ou totalmente públicas. Que sejam empresas de propriedade do Estado central, ou de municipalidades. Algumas das grandes multinacionais chinesas hoje são propriedade de municipalidade, de municípios chineses. Você tem essa capacidade, de fato, de ter como poderia dizer, uma regulação da economia que é muito centralizada.
em sentido tendo um sistema meio híbrido entre o capitalismo e uma economia planejada, o que a gente chamava de economias mistas, né, no tempo, nos velhos tempos do estudo de sistemas econômicos comparados. Né? E nesse sentido, é aí a conexão com a política, eu vou deixar o Eduardo Costa Pinto falar, né? Eu acho que justamente nesse modelo chinês a gente vê uma capacidade de mobilização que é devida a um Estado central, e um Estado central que, no fundo, até hoje, privilegia mais o valor de uso do que o valor de troca. E nesse sentido que tem uma capacidade, justamente, de deixar de lado as questões de valor de troca, tem uma capacidade de não ser influenciado por lobby, por grupos de interesses ligados vamos dizer, ao empresariado, por exemplo, né? Ou aos stockholders, né? Os acionistas, por exemplo, também os bancos, porque simplesmente o Estado chinês é dono do sistema bancário, dono de parte do sistema produtivo e não tem, portanto, pensa a questão econômica como integrada dentro de objetivos societais. Depois, sobre a questão desses objetivos, pode ter muita conversa, muita discussão, mas temos visto, como vimos no programa passado, que os Estados Unidos, por exemplo, perderam essa capacidade de definir um objetivo societal e de adaptar as condições econômicas, assim, a atuação econômica do Estado para atingir esse objetivo. Lá não tem objetivo, não está muito claro, vai um pouco em todos os lados, e a capacidade de mobilização, tanto em termos produtivos quanto em termos sanitários, tem se mostrado muito fácil. Bom, deixa o Eduardo... Só fazer um adendo muito rápido antes de passar para o Dudu Costa Pinto. Eu usei o termo comando, né, na minha fala, capacidade de comando, mas eu acho que se fica meio vago, melhor colocar, até a partir da tua fala, isso como capacidade de planejamento e mobilização. Eu não acho que a China seja mais uma economia de comando, ou seja, ela não é mais o modelo da economia soviética. Ela é uma economia de mercado. Além de ser vago, é impreciso. Então, quer dizer, ela retém uma alta capacidade de planejamento e mobilização. Né? E acho que isso queria fazer essa até correção das minhas falas anteriores, né? E pontuar isso, que é um desdobramento da fala do Numa. Acho que ele colocou muito bem. Só queria fazer um comentário que esse debate não é tão claro assim, não está tão fechado no debate do que é a China em termos teóricos. Então, assim, não tem toda uma discussão que a gente não vai entrar aqui, se a China é uma economia... Ainda é socialista. E mais, se, por exemplo, ali Jabor tem feito isso, se é um novo modo de produção híbrido, se é uma discussão estatal. Eu não vou entrar nessa discussão, mas é importante a gente deixar Tem um artigo 2016 do Barry Naughton, que é um sinólogo americano, que também entra nessa discussão aí com uma outra perspectiva do Elias. Tem um debate grande rolando sobre isso, né? Ou seja, não é tão claro que está definido comunismo, capitalismo, comando, ou seja, tem um debate... mas acho que comando não é melhor, enfim, exatamente pelas contradições, pelas controvérsias, né? Tem que ter um certo cuidado, né? Na verdade, existe toda uma interpretação, um debate teórico sobre esse ponto. Mas não é o foco aqui, senão a gente fica... Claro, senão a gente vai entrar em debate enfadonho. Eu queria pegar o gancho que o Numa fez, que é o seguinte, e a pergunta do Bicalho. O Bicalho perguntou muito diretamente, qual é o efeito da pandemia para a questão da política interna? Os primeiros sinais é que, como você conseguiu controlar relativamente rápido, você manteve a coesão interna. Você já tinha um Estado chinês que estava aumentando seu controle, tá? E o controle, não só o controle entre indivíduos, mas também aumentando o controle sobre os blocos de capitais na China. Essa recentralização de poder tem a ver com como você consegue articular. São novas gerações de capitalistas que não tinham mais uma relação tão próxima com o próprio partido. Então, o presidente atual fez um processo de centralizar ainda mais a lógica do planejamento, de coordenação e de instrumentos, vamos pensar assim, de indução e controle e até de comando. O Numa trouxe um ponto que eu acho fundamental, isso tende a gerar uma coesão ainda maior, Bicalho. E para que essa coesão? O que significa isso? Qual é o projeto? Né? Claramente, o Numa trouxe uma questão,
a dinâmica interna é um elemento fundamental e, principalmente, aí, via gasto público das estatais. Ou seja, via gasto das estatais. Porque se você olha o componente dos gastos da administração pública, especificamente, não é tão grande. Aí é via indução das estatais como elemento central do componente da dinâmica da demanda agregada no caso chinês e é muito maior do que, inclusive, as exportações. Basta olhar o que é a exportação líquida da China. Mas, dado isso, que eu acho que eu queria ressaltar é o seguinte. Bom, eu saio fortalecido em termos políticos. Eu acho que eu não falei isso no último programa. Se a gente consegue enxergar o que é um tipo de Estado weberiano, na sua essência, hoje é o Estado chinês. Ou seja, uma autonomia quase plena, com a capacidade de coordenar, de planejar, de coordenar agentes, de induzir, inclusive de induzir concorrência. Né? A forma como eles fazem a governança das empresas estatais, estimulando a concorrência entre as empresas estatais com metas, mas metas que são privadas e metas que são públicas. Ou seja, eles levam na essência o fundamento da empresa estatal, que é a ideia da bifonte, ou seja, tem interesses privados e interesses públicos que se coordenam, ou seja, uma ação política. Dada essa trajetória, eu quero ressaltar o seguinte, qual é a lógica chinesa por trás disso? Eu vou ressaltar um evento que é o Grande Compromisso de 1991. Ali, quando o pau estava quebrando entre Deng Xiaoping e as várias correntes chinesas, eles fizeram um acordo para 100 anos. O acordo dele é para 100 anos de unificação. Para quê? Para tornar a China a potência que foi no passado. Isso implica, dentro da geopolítica, ou seja, unifica para dentro e vai para fora. E vai para fora como? No campo, né? Da questão da moeda, como o Baixa alertou, né? Ainda movimentos iniciais coordenados, ainda longe disso, mas avança. Né? Na questão das cadeias globais de valor, como dentro da questão tecnológica, vai aumentar a disputa entre o controle das cadeias globais de valor. Na questão comercial, aumenta a tensão em blocos de capitais indo para a Rota da Seda e a China, nesse momento, inclusive, vai tentar comprar, é o segundo passo, empresas ao longo dos vários espaços territoriais, porque está barato nesse momento de crise. Tá? Então, assim, tem um histórico anterior. Agora, isso necessariamente vai vir de uma reação forte das principais potências e principalmente dos Estados Unidos no movimento da saída gradual da crise. Então, acho que esse é um ponto. Acho que a China, nesse caso, sai fortalecida em relação da geopolítica e vai aumentar a tensão, a contradição e também a China, que é esse bloco da moeda, das armas, não por acaso tem reforçado seu exército, tem uma tensão, que é outro ponto que a gente não vou tratar aqui, mas tem uma tensão enorme no Mar da China entre fragatas e navios, porta-aviões norte-americanos e chineses, passando um do lado do outro e com reclamações enormes entre os países. Né? Ou seja, a tensão tende a aumentar e a retórica de que a pandemia foi gerada por um lado ou outro é enorme. O governo chinês também disse que foi o governo norte-americano. O governo norte-americano, ou seja, a gente também vive uma discussão de narrativas e de uma guerra híbrida, uma disputa cada vez mais acelerada. É isso, pessoal. Claro, Ricardo. Eu acho que a ideia nossa sempre foi trocar ideias sobre esses diversos temas. Eu acho interessante dessa nossa conversa chamar a atenção que, embora essa pandemia é claramente uma coisa que chega de fora, é completamente exógena, mas ela está sendo usada por diversos governos, no caso dos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, cada um dos governos reagem de maneira diferente a ela e, mais do que isso, estão usando politicamente de forma diferente. No caso da China, eu não tenho dúvida de que essa pandemia vai trazer consequências para as relações internacionais do país, que tudo indica que os Estados Unidos vai tentar usar de alguma maneira isso para reforçar sua posição, como já vinha fazendo antes. Né? A gente tem que lembrar as ações no âmbito meio não respeitando a OMC que o Trump fez contra a China muito recentemente. Não havia pandemia, não havia coisa nenhuma. Então, eu não acho completamente absurdo que a justificativa que a China geriu mal, né, esse primeiro mês da pandemia, possa ser usada numa disputa de natureza política. Por outro lado, tudo indica que a posição da China vai sair reforçada com essa pandemia, o que vai, de certa maneira,
abrir espaço para as teorias conspiratórias contra a China, porque, embora a pandemia tenha começado lá, o número de mortos e de contaminados da China foi relativamente baixo. Ela, diferente dos Estados Unidos e da Europa, vai sair crescendo, pouco, tudo bem, mas crescendo, e a sua posição relativa se reforça e enfraquece alguns dos seus principais adversários dentro dessa esfera. Então, claro, é muito difícil saber exatamente como vai ficar, como nós já falamos, até pelo sucesso da China, não é absurdo imaginar um novo surto, mas tudo indica que ela parece estar bem preparada, né? Ela tem uma capacidade, como o Bachel falou, de isolar a sua população. Se tiver um surto em um determinado lugar, os instrumentos, aparentemente, ela já conhece como controlar. E nós estamos vendo aqui no Ocidente, isso é mais evidente no caso americano, é muito difícil controlar a contaminação. Nos Estados Unidos está tendo um desempenho, como nós já discutimos, muito ruim com referência a isso. A Europa varia muito dependendo do país, e tudo indica que as Américas serão o novo centro, né, da pandemia. Os Estados Unidos mais o Brasil, se nós compararmos o número de contaminados no mundo, rapidamente será muito maior que na Ásia, que foi a origem disso, e inclusive maior do que na Europa. Bem, meus amigos. Na verdade, já está sendo. Né? Já está sendo, né, Nuno? Senhores, cumprindo Só aqui fazer uma palavrinha. Eu queria fazer uma última observação sobre... Eu queria fazer uma última observação eu vou também. usar aqui o meu poder de âncora, muito pouco usado no programa. Os senhores tiveram um comportamento impecável até agora, e então mantendo, né? Eu acho que o Baixa, que âncora é que nem juiz. Quanto menos aparece, quer dizer que o jogo foi melhor, tá certo? Então, eu pediria, já batemos aqui no nosso tempo, então eu vou encerrar o programa fazendo uma pergunta. Eu gostaria que cada um respondesse de forma sintética essa questão, quer dizer, China e pandemia. O que isso significa, essa relação, China e pandemia? Quando vocês ouvem isso, se você tivesse que, curto e grosso, o que vocês poderiam falar? Começar com o Baixa. China, você que bom, vou sintetiza bem, Baixa. Na outra também, vou fazer uma... acho que a China, pelo menos no curto prazo, sai fortalecida, tá? Seja do ponto de vista interno, seja do ponto de vista externo, internacional. Tá? Internamente, porque consegue ampliar o seu controle social, tá? A autoridade chinesa consegue ampliar o controle social pelas razões que o Numa apontou no começo, né, do programa. E também, aí, pelas razões que o Costa Pinto apontou, também aumenta a sua capacidade, tem uma recentralização, né, nas estatais, enfim, a capacidade de ação do ponto de vista da estrutura produtiva da autoridade chinesa. E externamente, no aspecto do soft power. Né? A resposta chinesa à pandemia foi muito mais exitosa, vigorosa do que, em particular, a norte-americana. Né? E a China está tendo uma atitude generosa, digamos, auxiliando os países, com a Itália, né? Aconteceu isso, enquanto os Estados Unidos não tiveram nenhuma iniciativa no sentido de uma resposta global à crise, ou, enfim, de uma atitude mais altruísta também, inclusive com episódios, como a gente comentou no programa da semana passada, né, de desgaste, né, de reter respiradores de outros países, enfim. Então, a China sai fortalecida, pelo menos no curto prazo, do ponto de vista da exposição do seu modelo, né, na capacidade de resposta à crise, e do ponto de vista de soft power, né, na sua atitude em relação ao resto do mundo. Numa, China e pandemia. Bom, eu complementaria justamente as observações do Eduardo, que o Eduardo fez. De fato, a pandemia, bom, a gente já falou de muitas questões, mas do ponto de vista geopolítico, a pandemia pode
representar, e provavelmente vai representar, uma afirmação ainda maior geoeconômica, geopolítica da China. Simplesmente porque a China está oferecendo apoio a muitos países do ponto de vista dos equipamentos sanitários. Mais de 110 países estão recebendo ajuda sanitária chinesa. Ela tem essa capacidade e tem essa vontade de fazê-lo. A China tem oferecido já nas últimas 2 décadas, mais ainda na última década, muitas capacidades de financiamento, particularmente em regiões onde essas capacidades de financiamento não eram disponibilizadas pelos países ocidentais. Um exemplo paradigmático é a África subsaariana, por exemplo, onde hoje em dia a China se tornou de longe o maior investidor. E essa posição da China vai se reforçar mais ainda. Então, se a gente for pensar na relação, assim, nesse balanço de poder geopolítico e geoeconômico entre Estados Unidos de um lado e China do outro, tanto em termos de atitude quanto em termos de disponibilização de meios financeiros, financiamentos e de, no caso atual, no âmbito da pandemia, de equipamentos médicos, a China assumiu o protagonismo ao nível internacional, enquanto os Estados Unidos, pelo contrário, não têm demonstrado, como foi já falado pelo Eduardo, nenhum tipo de capacidade assim, de ajudar o resto do mundo. Perderam por... Nenhuma iniciativa, né? Não teve iniciativa. Exatamente. Perderam completamente esse lado. Fora o fato que, vamos dizer assim, do ponto de vista do soft power, a atitude americana com fisco de equipamentos médicos, com as afirmações, vamos dizer, às vezes duvidosas do presidente Trump e com claramente uma volta a um isolacionismo, tem demonstrado que os Estados Unidos estão perdendo também em termos, vamos dizer, de projeção simbólica. Então, perda de projeção simbólica, perda de projeção produtiva, perda de projeção, vamos dizer, na ajuda internacional, isso é muito. Mas ainda sobra a parte financeira e a parte militar. E aí, mesmo se a China está se reforçando nessas áreas. Bicalho, você está no mudo. Dudu Costa Pinto, China, pandemia. Eu vou usar um jargão que ninguém aguenta mais ouvir, mas os chineses aproveitam isso como ninguém. Crise com oportunidade. Só uma coisa, Numa deixou o Bicalho sem fala, hein? Vamos lá. É um jargão que ninguém aguenta escutar, mas os chineses fazem como ninguém, que é a crise como oportunidade. E oportunidade para que a China venha adotado esse processo? Para seguir na trajetória em curso que ela já vinha fazendo. Primeiro, o atual presidente já vivia um movimento de centralização interna, tá? Numa trajetória de reforçar as estruturas estatais e de maior coordenação. Então, a pandemia serve como oportunidade para concentrar, centralizar e aumentar a legitimidade desse movimento que o presidente já vinha fazendo. O segundo movimento, que é o movimento para fora, tá? Também como oportunidade, por quê? Como já foi bem alertado. Ou seja, ele aparece como um país importante na governança internacional, reforçando a ideia dos organismos internacionais, enquanto o Trump está em outra direção. Ao mesmo tempo, reforçando posições econômicas, políticas e sociais. Ou seja, pandemia, Covid, pandemia e China, significa o seguinte, olha, uma oportunidade para acelerar a trajetória em curso que ela já tinha, de reforçar as questões internas e avançar nas questões externas da geopolítica, pelo lado das cadeias globais, que tem a ver com a questão tecnológica, pela questão da governança internacional e pela discussão da Rota da Seda, que integra essa questão dos investimentos. Luiz Carlos Delobe Prado, nosso decano. Pandemia. Vamos lá. Luiz. Bem, eu vejo a situação, a relação das duas, da China e pandemia, duas direções distintas. Por um lado, um resultado econômico e geopolítico muito positivo, como já foi relatado pelo Pinto, pelo Baixa, pelo Numa,
e, por outro lado, uma demonstração de capacidade de controle social que nenhum outro país do mundo tem, que é uma dimensão preocupante nesse mundo onde os instrumentos de controle social via a internet, via todas essas formas de aplicativos, vêm crescendo de uma maneira muito grande. Então, nós, por um lado, na China, o governo chinês tem um controle de seus cidadãos gigantesco, enquanto no Ocidente as grandes empresas detetoras desses dados têm igualmente um controle muito grande, ou pelo menos uma capacidade de influenciar muito grande os cidadãos do mundo. Isso é uma dimensão que, obviamente, não foi nosso objeto de discutir aqui, mas uma das consequências também da pandemia é levantar preocupações com a questão do controle social. Eu entendo até que no futuro nós possamos fazer um programa de discussão sobre isso daí. Mas, no momento, é isso. O positivo é a capacidade de resposta econômica que a China teve, e o negativo é o controle social e a ameaça às liberdades individuais, que é um valor, pelo menos desde a Revolução Francesa, nós prezamos muito no mundo ocidental. Isso aí. Bem, aos amigos e às amigas que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. Muito obrigado ao Luiz Carlos Prado, o Eduardo Costa Pinto e o Eduardo Baixo, e ao Numa Mazati por ter participado dessa nossa mesa redonda. E nós nos encontramos na próxima semana num novo programa Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Se cuidem, vamos em frente, e como diz a minha velha mãe, do alto dos seus 90 anos, nós nos encontraremos lá na frente, se Deus quiser. Senhores, um abraço.